Difícil, né? A gente vai, a gente vai falar hoje até um pouco sobre isso, né? Sobre conexões, sobre networking. E para começar a falar sobre pessoas, sobre conectar com pessoas, acho que é importante a gente começar falando sobre se confessar, sobre confissão. A gente precisa tomar muito cuidado com tudo que a gente guarda dentro de nós mesmos, os segredos que a gente fica confinando a nós mesmos, porque isso pode fazer muito mal para a gente. Então, a palavra diz que é bom a gente confessar, né? Confessai uns aos outros. A gente precisa buscar, né? A gente tem na religião aí, no catolicismo, tem a prática da confissão, né? Com os padres. Tem evangélico que procura os pastores, né? Para poder contar as coisas que estão te angustiando. Mas a gente pode se abrir com mais pessoas, além de pessoas voltadas para a religião. E é bom a gente fazer isso, a gente ter pessoas com quem a gente pode contar para contar, para colocar para fora, né? Algumas coisas que podem fazer mal para a gente. Isso, inclusive, vocês já pararam para imaginar como é que seria se os grandes inventores, como se os grandes descobridores que tivemos na história tivessem guardado o que eles tinham para falar, o que eles tinham para expor ao mundo? A gente não teria tanto benefício quando a gente tem hoje, tanta tecnologia. Nada disso seria exposto. Isso atrapalharia até a nossa evolução. Então, é uma mensagem que a gente pode passar não guarde as coisas, principalmente aquelas coisas que não vão te fazer bem. E a maioria das vezes em que a gente pensa em guardar alguma coisa, são coisas que não vão fazer bem. Quando você pensa em guardar algum segredo, alguma coisa que provavelmente não vai te fazer bem. E a gente às vezes se esconde, a gente esconde essas coisas simplesmente por medo da exposição, para a gente não ter que se abrir com outras pessoas. Só que a gente precisa dividir sentimentos e esses pensamentos para que a gente não fique definhando por dentro. E é engraçado, né, Theo? Só te interrompendo aí um pouquinho, que às vezes assim, eu tenho alguma coisa, minha irmã também, minhas irmãs têm essa mania, né, de alguma coisa que aconteceu, ela vai e fala, daí no final ainda fala assim, ah, eu precisava desabafar, Exatamente. né? Então você tá com aquela coisa assim que se você guardar vai te fazer mal. Isso é desde criança, porque, vou dar um exemplo pessoal aqui, essa semana, a minha filha, a mais velha, né, a Sofia, fez 13 anos, já 19 de maio. Ô, rapaz. E Legal. ela tava muito rebelde, quer dizer, até da idade, né? Mas ela É. tava diferente nos últimos dias. E aí a gente descobriu que ela tava com alguma coisa de segredinho lá no caderno. Essa fase tem a questão de ter o diário, né, e tal. Mas a gente viu que era alguma Uhum. coisa que estava incomodando. E a gente estava até preocupado, com muito medo do que pudesse ser. E aí ela acabou, assim, resumindo, ela acabou se abrindo, conversando com a minha esposa. E aí era um segredo que tinha lá de amigas e tal. Cara, e ela mudou assim, de um dia pro outro, acordou bem no outro dia e ela mesmo falou pra minha esposa que ela tava precisando falar isso com alguém. Só que ela não sabia como. Que bom. Não tinha ainda noção de como e como isso estava fazendo mal pra ela. E até pra nós aqui, pro nosso relacionamento, né? Porque ela tava bem Uhum. diferente. E foi muito bom ter contato, ter se aberto com a minha esposa, né? Então, porque se a pessoa guarda, é ruim, né? É. Aquilo vai E era fazer uma mal coisa que para não era ela. nem a ver com ela, assim, era uma amiga dela, mas não tinha nem a ver com ela, né? Interessante. E assim, mas não quer dizer que a gente tenha que expor tudo também, né? Não quer dizer que sair contando tudo pra qualquer pessoa, pra todo mundo. Se for alguma coisa que não seja pra você se sentir melhor, né? Como a gente tá falando, ou que não seja pra você edificar outras pessoas, então não vale a pena você ficar contando, melhor deixar pra lá. O grande ponto é a gente conseguir entender se é por vergonha que a gente não tá falando ou se é para não prejudicar alguém, para não se prejudicar. Se for por vergonha, deixa a vergonha de lado e fale com alguém. Se abra, se exponha. E aí isso tem tudo a ver com o que a gente fala hoje, que é sobre conexões. Vocês sabem que as pessoas podem ser medidas de várias formas, né? Existem vários cálculos, várias fórmulas de medir alguma coisa com relação às pessoas que a gente convive, né? Os nossos relacionamentos. E vocês sabiam que você consegue calcular a média de patrimônio das pessoas com quem você anda? E que é importante a gente fazer isso? Já ouviu falar sobre isso alguma vez? Uhum. Não. Não. Porque assim, eu também nunca tinha feito essa.
nessa análise e nunca parei para perguntar, porque você tem que ser direto mesmo, ser intencional, chegar para as pessoas, não qualquer pessoa que você ande, não é qualquer pessoa que você bate papo, não é qualquer pessoa, não é o pessoal do teu trabalho ali, enfim, mas as pessoas que você tem mais intimidade, aquelas que são mais próximas, que você convive realmente, né, que você divide muita parte da tua vida. Então, seja intencional e pergunta às pessoas realmente sobre salário, sobre quanto elas têm de patrimônio, e aí se você conseguir fazer isso, você vai perceber que a média patrimonial dessas pessoas se equivale à tua média patrimonial. E por que isso é importante? Porque a gente precisa fazer também, procurar conexões para que a gente possa melhorar. Depende também das pessoas com quem a gente convive, depende também ao nosso crescimento. O que a gente precisa saber com relação a isso, sobre networking, efetivamente falando. Networking o ponto-chave do networking é que o relacionamento vem antes do negócio. E a confiança que você tem com as pessoas que você se relaciona vale muito mais do que um bom nome. Claro que ter um bom nome é sempre bom, mas a confiança faz toda a diferença. E o que a gente pode fazer para o networking funcionar, né, para a gente buscar esses contatos? É preciso ser intencional, sem se tornar fã da pessoa com quem você quer se conectar, porque a admiração pode te atrapalhar. E você precisa ter uma aproximação adequada, não é você se aproximar de qualquer jeito, né, tentando a qualquer custo a conexão com essa pessoa, porque dependendo da forma que você chega para tentar se conectar, você pode, ao invés de aproximar, você pode surtir o efeito contrário, você pode assustar essa pessoa e afastar essa pessoa, vai acabar afastando as pessoas de você dependendo da forma que você chega. É importante ter cautela, ter um planejamento, uma estratégia, né, enfim, para poder se aproximar. Teve até eu não lembro quem foi, eu acho que foi no Clubhouse que eu ouvi um cara falando, eu não lembro quem era, mas era assim, uma pessoa famosa, né? Não sei se famosa, importante ela era. E alguém se aproximou dela, né? Ela chegou até ela e porque queria fazer parte do mundo dela. E disse que a pessoa começou a mandar tanta mensagem, tanta coisa, que sufocou. Olha, Ele acabou bloqueando a pessoa. Ele falou, não aguentava mais. a pessoa conseguiu o contato, conseguiu a conexão, e aí acabou Estragou, né? a forma com que fez, acabou afastando. A gente precisa também procurar por conexões novas a cada instante. Sempre a gente precisa estar se conectando com pessoas novas, né, com conhecimentos novos, para que a gente possa continuar evoluindo. Né? E as conexões que já foram, as conexões que a gente já fez, as conexões que a gente tem. Isso quer dizer, por exemplo, que você vai se conectar sempre com pessoas novas. E as conexões que a gente já fez no passado? Essas conexões, a gente precisa manter todas elas? O que vocês acham? A gente tem que ver, né? As que fazem bem pra gente. Escolher, né? É isso aí. As conexões que já fazem, as conexões que fazem sentido realmente para nós, com o nosso propósito, a gente precisa manter. Agora, acho que não, a gente precisa fluir, né, nessas conexões para poder continuar gerando resultados através delas. Agora, aquelas que já tem algumas conexões que já fizeram o que tinham que fazer, já fizeram parte do teu propósito, já cumpriram o que tinham que cumprir na tua passagem, na tua vida. Não faz sentido, né? Ficar ali. Exatamente. Então aí precisa cortar os laços. Talvez você já tenha ouvido falar que em relação ao networking existem os conhecidos, os amigos, as pontes, as rampas e as plataformas. Nós conhecemos pessoas e a gente também é conhecido. Os conhecidos são aqueles que sabem sobre você, te conhecem, mas não pelo que você é de fato, mas simplesmente pelo que elas ouvem de você. São as pessoas que conhecem você através do que é falado sobre você. E entre ser conhecido, entre conhecer muitas pessoas, vale muito mais a pena você ser conhecido.
A gente pode, é importante a gente conhecer pessoas, até nessa fase que a gente está buscando, né, justamente de desconectar com pessoas, mas você ser conhecido significa que você está elevando o seu nome a um patamar importante. Então você é conhecido pelo que você... Desculpa, Théo. Nada. No livro do Tiago Brunet, né, tem essa passagem aí, no livro dele, dos amigos, né? Necessário. Muito bom. Muito bom. Esqueci lá, necessários são incontornáveis, né? Não, é incontornáveis? É algo do tipo assim. É um deles, São 3 tipos de amigo, né, que você precisa. Aqueles que você precisa para manter ali, para você desabafar, falar tudo que você quer. Tem aquele outro que você precisa só para se relacionar. Os estratégicos. Estratégicos, exato. E os necessários, né? Os necessários acho que é o primeiro que eu falei, se não me engano. Ele menciona bem isso no livro e eu achei bem interessante. Sim, inclusive a abordagem que ele coloca de que nós podemos e devemos escolher, né, os nossos amigos. Sim. Não são os acasos que fazem as pessoas se tornarem nossos amigos. A gente precisa definir quem serão os nossos amigos, quem a gente vai colocar dentro da nossa casa de fato. Principalmente aqui no Brasil, ele até comenta isso também, que aqui no Brasil a gente tem essa questão de conhecer a pessoa num dia e já está no mesmo dia já dentro da casa da pessoa, comendo churrasco. Isso é uma coisa do Brasil. Lá fora não funciona assim, na maioria dos países. Você precisa, antes de colocar uma pessoa para dentro de casa, precisa ter bastante confiança. Então assim, isso são os conhecidos, né? E aí falando efetivamente de amigos, que a gente já comentou, os amigos são aqueles que andam lado a lado com você. E esses amigos a gente pode contar muito pouco, né? A gente pode contar numa mão só, a maioria das vezes. Os amigos são aqueles que estão com você. Você vai saber quem são seus amigos, principalmente nos maus momentos. Nos bons momentos tem muita gente contigo, mas quando você está naquela fase da vida ali e a maioria das pessoas experimenta uma fase bem ruim, um momento ruim, os amigos estão nesse momento do seu lado. E aí que a gente conhece eles, né? Exatamente. Então estão ali para te apoiar, para te escutar, né? Para te ajudar, efetivamente. E aí tem as pontes. As pontes são as pessoas que te levam a lugares onde você não conseguiria chegar sozinho. São as pessoas que te conectam, por exemplo, a mercados diferentes que talvez você tenha interesse em se conectar, onde você precisa entrar, e elas facilitam esse acesso para você. A gente precisa de pessoas que nos conectem a outros lugares. É importante. E depois das pontes, a gente pode encontrar as rampas, que são pessoas que te levam além dos lugares que você precisa ir. São as pessoas que te jogam efetivamente para o alto e faz você alçar voos mais altos, voos maiores. Algumas pessoas, você simplesmente chega perto delas e elas já te elevam a outro patamar. Ela já tem uma rampa armada ali para você. E aí, nesse momento, a gente precisa estar preparado também, porque estatisticamente, a maioria das pessoas que conseguem pegar uma rampa, elas não dão certo. A gente precisa estar preparado para, quando pegar essa rampa, ligar nossas turbinas e conseguir controlar o nosso voo. A gente poder chegar no alto e ficar. Porque chegar é difícil, mas mais difícil ainda é se manter lá no alto, né? É tipo um combustível, né? Se você pôr a quantidade que você não vai conseguir parar lá, permanecer lá no alto, você vai cair. Exatamente. Então tem que ter essa dimensão aí do que precisa, né? E saber a hora de colocar mais combustível, né? Não pode deixar acabar. Exatamente. E aí, enfim, tem as plataformas, que as plataformas são os grandes donos desse ecossistema. E a nossa intenção é justamente virar uma rampa, virar uma ponte e se transformar em uma plataforma, né? Para que a gente possa ajudar e receber outras pessoas também. E assim, essas conexões, alguma dúvida que possa surgir, essas conexões nos dias de hoje podem ser virtuais?
O que vocês acham? Dá para ter essas conexões Mas, mais virtual? Sim, pode, com perfeitamente. certeza. Igual nós estamos aqui, ó. Exatamente, né? Com certeza. Nós Aliás, a internet ela facilitou muito nessas conexões, né? excelente. Acho que é uma forma mais. Não é mais fácil, mas hoje em dia pode se tornar um meio para que você consiga essas conexões que são necessárias. E como que a gente pode fazer para chegar nas pessoas certas? Para poder encontrar as conexões corretas que a gente precisa fazer. Não existe uma técnica ideal para isso. A gente precisa buscar, conversar e descobrir. Através da conversa, através de perguntas, através da nossa intencionalidade, a gente vai descobrir. É Um testando. exemplo é isso que eu estou fazendo hoje, Théo. É a da imersão? Na verdade, a minha intenção é essa, Ah. me conectar com pessoas, né? Porque eu sou uma pessoa, até, eu costumo dizer, eu sou muito fechada, né? Meu mundo, até agora, era trabalho, trabalho, trabalho. Eu mal saía, assim, para ir no shopping. Era trabalho, né? O meu trabalho é o quê? Ir no mercado, fazer compras, vem para casa, trabalho. Dia seguinte, se estiver precisando de alguma coisa, vou no mercado de novo. Então, era isso. Então, Agora eu decidi que eu preciso sair e fazer alguma coisa para conhecer outras pessoas. muito bom, muito bom. Fico E feliz assim, por você. as decepções da vida também faz com que a gente, né, se feche. A gente quer ficar em casa, a gente quer ficar sozinho, né? É bom ficar sozinho. Tem aqueles momentos que realmente são muito bons, mas a gente precisa de outras pessoas também. Com certeza. Né? É necessário. Com certeza. E aí a gente descobre que se a gente não fizer isso que você está fazendo, se a gente não buscar esses contatos, realmente fica mais complicado, né? Então, eu estou há muitos anos nessa vida de ficar só em casa. Então, com isso que aconteceu, a minha mão, ela sobra dedinhos aqui. Muitos dedos. Não tenho amigos. Né? Então, se você for em busca, você vai achar amigos, né? Verdade. E como diz o Pablo, né? Porque assim, né? O meu problema é assim, sempre foi falta de confiar na pessoa. Então, era aquela coisa muito superficial, porque aqui entrava muita gente, né? Mas era aquele bate-papo rápido. E, na verdade, eu até tinha mais amizade com os adolescentes da escola do que qualquer outro adulto. Né? Qualquer uma outra pessoa, assim, para bater um papo legal. E hoje, agora pior ainda, né? Com a pandemia, eu trabalho com o meu comércio fechado, é mais delivery. Então, isso se fechou mais. Eu sinto falta, até por isso que eu estou dando esse pontapé agora aí para ir. Muito legal, muito legal. E a gente pode colocar uma coisa que não foi, eu acho que não foi falado isso na live de segunda, mas que eu achei muito interessante, tem mexido muito comigo, que está no livro aí da semana, que foi da semana passada, né, do Thiago Brunet, que é a questão de existem dois tipos de pessoas, os facilitadores e os bloqueadores. Cara, e como saber disso, assim, talvez já soubesse inconscientemente, mas de forma tão explícita e você começar a parar para pensar quantas vezes a gente está agindo como bloqueador simplesmente por estar num mau dia, né, ou por estar com alguma coisa ali que está incomodando a gente, mas que outras pessoas não têm nada a ver com isso, e você atrapalha a vida de outras pessoas simplesmente por você estar agindo como bloqueador. Eu tenho procurado agir como facilitador em todos os momentos. Cara, e como isso faz diferença? Como você se sente realmente melhor fazendo isso? Eu tenho agido, e assim, eu tenho agido bem, prestado muita atenção em tudo que eu venho fazendo desde que eu li essa parte do livro. E realmente tem, às vezes, por exemplo, trânsito, eu já fui de ficar muito nervoso no trânsito, hoje eu sou mais tranquilo. Mas depois que a minha filha nasceu, principalmente, eu comecei a mudar, né, no trânsito. E às vezes você tá ali, eu já fiz algumas vezes isso, e aí a gente para pra pensar como pode ser até perigoso para nós mesmos, as nossas ações. E, por exemplo, eu não sei como é que é aí, mas aqui no Rio tem uns caras que são muito chatos quando para no sinal, né? Em São Paulo fala farol, que a gente fala sinal. Esse sinal tá vermelho ali, e aí quando ele fica verde, o cara já tá atrás buzinando. Nem abriu ainda o sinal dele, já tá buzinando atrás, aquilo dá uma raiva. E às vezes eu de sacanagem, eu ficava, o cara buzinou, aí eu parava o carro e ficava mais devagarzinho ainda, pra irritar mais o cara.
Cara, assim, o que isso vai mudar na minha vida? Não, né? Às vezes o cara tá ali Né? precisando ir para um hospital, né? Tá com alguma coisa, não sei, tá atrasado para alguma reunião, para uma entrevista de emprego, alguma coisa. E, né, e aí, o que custa eu, sei lá, dar uma passagem pro cara, sabe? Pô, tá com pressa, vai e tal. E Então eu tenho agido assim, em tudo. E é bem melhor, cara, bem melhor. eu mudei muito. E até, Theo, eu estava aqui pensando, você fez o IP também, né? Fiz. Foi de lá para cá a sua mudança ou Na não? Porque verdade, fez parte da mudança, né? Porque eu comecei a fazer o EP justamente porque eu vinha buscando coisas novas. Eu vinha buscando melhorar. E aí eu conheci, eu vinha acompanhando o Pablo há algum tempo. Tanto que não partiu nem de mim a participação do IP, porque eu comecei a seguir o Pablo há algum tempo e a minha esposa não seguia. Só que de tanto eu falar, de tanto. A minha esposa viu como eu mudei algumas coisas e ela começou a seguir o Pablo também. E aí ela quis fazer o IP, ela ia fazer sozinha, e aí acabou que nós fizemos juntos. legal. Então, eu também, foi no processo ali, né? Porque eu conheci o Paulo tem um ano, eu acho, foi em junho ou julho, não me lembro. Foi bem ali no meio da pandemia, né? Porque eu comecei a procurar alguma coisa porque tinha alguma coisa errada e não ia ficar legal, né? Aí eu me identifiquei muito. E aí no processo ali, né, acabei fazendo IP e era exatamente isso. Eu era a pessoa hiper nervosa. Talvez eu fosse aquela pessoa lá que ficasse buzinando. Não tinha paciência, né? Xingava. Agora não, nossa, é outra pessoa. Na estrada mesmo, né? Eu vou muito para o interior, que minha família é de lá. Aí, como tem gente, né, que é insensível, ela Muito, gosta de andar com a faixa da esquerda e ficar ali, ela não está correndo numa velocidade que deveria e está ali atrapalhando quem quer ultrapassar. muito. Aí, com isso, você tem que, ou você vai para a direita, ou fica atrás dele fazendo aquela pressão, né? É, Aí tinha aquela coisa de dar farol, né? Sabe? É extremamente chato isso. verdade. E hoje não faço mais, né? Segure até a pessoa sair. Se não sair, eu vou pelo outro lado, passo, acabou. Sem estresse. Então, assim, eu mudei muito É nisso exatamente também. esse o ponto. A gente se estressa bem menos, né? É, Verdade. E assim, um outro bom conselho que a gente pode dar é com relação aos grupos que a gente anda, né, grupos de pessoas que a gente se relaciona, em prestar atenção e abandonar os grupos tóxicos. A gente precisa se lembrar sempre que nós somos a média das pessoas com quem a gente convive. E se a gente conseguir identificar que alguma determinada pessoa ou um grupo de pessoa é tóxica, a gente precisa cortar os nossos laços. E eu não sei se vocês chegaram a ver a série que o Pablo recomendou, que a gente viu em uma das pílulas que ele passou, que foi a série Suits. sim. Cara, e tem Uhum. exatamente isso, né? Tem um amigo do cara lá que só ferra ele, né? E a É, avó do cara falou pra ele, né? Quando ela falava, não sei o que, do Trevor, a avó dele falou exatamente isso, corta os laços. E é, não cortou e, isso mesmo. né, tá se dando mal. Não sei, eu não vi a primeira temporada toda ainda, mas eu tô até vendo. Eu vi só o primeiro também, o primeiro capítulo. Pô, e aquele amigo continua ferrando ele. Então, assim, ele não cortou os laços, né? A gente precisa saber. Às vezes pode ser difícil, pessoas que talvez a gente acha que são nossos amigos, mas não são. Exato. Ó, me dá um minutinho aí, tá? Tá? Eu vou pegar um chá, mas eu estou ouvindo vocês. Assim, existem pessoas que não fazem nenhum sentido para nossa vida. A gente precisa deixar essas pessoas de lado. Por mais que pareça errado hoje, mais na frente a gente vai entender que é o melhor se fazer. Grande parte dos nossos resultados dependem das nossas conexões, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Como é que as pessoas podem fazer para fisgar boas conexões, então? Se assim, não sei se vocês entendem alguma coisa sobre pesca, mas eu já gostei, eu já me interessei bastante por esse assunto hoje em dia, nem tanto, mas eu cheguei a ficar assistindo um canal que tem o canal Fish na televisão sobre pesca. Minha esposa ficava revoltada.
Aí vai ficar vendo. E É bom aí, demais. e aí existem diversos tipos de iscas para diversos, né, tipos de mares ou de rio, de peixe que você vai pescar, diversos tamanhos. Mas independente da isca, o mais importante é o equipamento que você usa, você investir em bons equipamentos. Então é preciso investir no maquinário. E a gente falando aqui no geral de nós, é preciso investir em nós mesmos. Precisamos fazer um investimento em nós mesmos. E através do nosso conhecimento que vai sendo adquirido, a gente tem mais facilidade de fazer conexões com pessoas que a gente precisa. Talvez a gente tenha vontade de sair se conectando com todo mundo, principalmente no início. Isso aconteceu também comigo, talvez não sei se aconteceu com vocês, mas no início a gente quer se conectar com todo mundo que a gente vai vendo pela frente. A gente já chegou a conversar sobre isso algum dia aqui, né? Que a gente às vezes se inscreve em um monte de curso, um monte de coisa e acaba não dando conta. Marcos, né, Marcos? Verdade. Mas nem sempre é bom a gente sair buscando, né, conexão para tudo quanto é lado, tirando para tudo quanto é lado. As conexões elas precisam fazer sentido pra gente. A gente precisa se conectar com as pessoas que façam sentido para aquilo que a gente está buscando. Exato. Só que a gente vai se lembrar sempre, a gente falou, a gente não pode chegar, tentar se conectar de uma forma abrupta, de qualquer jeito. A melhor forma é você, se possível, rodear essa pessoa, entender ali o ecossistema e vai chegando aos poucos. E tem um detalhe, viu, Theo? Eu mesma, né, assim, tem algumas coisas que é aquilo que o Pablo fala, a gente conecta por um tempo, por um período, depois tem que largar. Né? Ele mesmo fala isso, né? Eu não quero ninguém que fique aqui a vida toda comigo, 10 anos comigo. Exatamente. E tem algumas coisas que ele fala que para mim ali já tá assim, ficando meio batida, sabe? Muita coisa. Gosto muito dele, adoro, mas assim, tem umas coisas que para mim já entrou na minha cabeça, já tá ali, entendeu? Então eu já não preciso mais daquilo. Exatamente. Eu já larguei ele, faz tempo. Já largou, né, Marcos? Então, eu ainda estou ali, mas eu falo em breve, né? Não, acho que não vai demorar muito, não. Mas muito aprendizado já. Exatamente. São coisas que já começam a ficar... a não fazer mais sentido, né? Você ficar ali, não é perder tempo. É perder tempo, no caso, o que ele fala. Você, de repente, você começa a caminhar numa linha muito tênue, que é a questão da admiração, né? Que ele fala. Você começa a ficar acompanhando a pessoa só porque você está admirando a pessoa. Idolatrar, e aí é perda de tempo. Sim. E aí, se você, de repente, tiver condições de agregar valor para essa pessoa, é uma forma mais fácil, né? Mas, assim, é uma forma melhor de você se conectar com essas pessoas. Sim. Assim, o Pablo está gerando valor para a gente. E se a gente pegar e tudo que ele passa para a gente conseguir agregar de alguma forma valor para outras pessoas, é melhor para a gente se conectar com essas pessoas. E graças a ele nós estamos aqui, né? Exatamente. Exatamente. Essa semana aconteceu uma coisa interessante, né? Que esse colega de trabalho de uma empresa que eu trabalhei alguns anos atrás me procurou, né? E ele queria fazer live e tal, não sei o quê, né? Ele viu ali, eu faço a leitura da palavra, deixo lá publicada todo dia. Aí ele achou aquilo muito interessante, falou, vamos fazer live. Aí ele tá no meu pé querendo fazer live todo dia, né? Só que eu já vi que não dá certo fazer live todo dia, né? E assim, tem que preparar, né? Muita coisa. Tem que estar preparado, tem que estar alinhado, né? Então, assim, eu estou naquele processo de ajeitar isso aí com ele, é claro, fazer sim, é bom, porque assim, a gente tem coisas... Tá dando um eco, é meu ou é seu? Parou, eu acho. Acho que não tá, não. Agora parou. Então, e a gente tem coisas para passar para as pessoas que a gente não imagina que vai fazer bem para a pessoa. A gente acha que é uma simples bobagem que a gente não sabe falar, que a gente não tem, né, o que entregar, mas na verdade a gente tem. Exatamente.
E um pouquinho de coisa ali que a gente vai falar vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Né? Então, é importante, sim. Mas voltando ao assunto do amigo, né, há tantos anos que eu não ouvia, né, então a gente agora se conectou ali, estamos ali batendo um papo e tal, então é interessante isso. Muito bom, muito legal. E essa parte que você... Ainda tá até com os cabelos mais bonitos agora, Ó. fez um corte Eu cortei ontem. mais legal. A pílula de ontem, você viu a pílula de ontem, Marcos? Veio. Então, Tem que embelezar, né? É isso aí. e sabe o que eu fiz? Eu fui cortar meu cabelo inconscientemente. Eu tinha até feito já a pílula, tinha respondido o que eu queria fazer, né? Mas assim, cortar o cabelo era um deles, eu nem coloquei lá, mas fui fazer. Foi interessante. Ficou legal. Eu precisava cortar. E o visual conta muito, né? É verdade. E interessante isso que a Edna falou agora com relação a você às vezes achar que não tem nada para oferecer, né, para se conectar com outra pessoa. Cara, você tem a tua energia, tem a tua boa vontade, tem o teu sorriso. Entrega o teu sorriso, né, para outra pessoa. Começa a fazer perguntas. De repente você não tem o que falar, mas você tem que perguntar. Se tiver uma reunião, por exemplo, começa a perguntar. Você vai se destacar com isso. É verdade. Aí eu era o tipo de pessoa que eu ficava muito quieto em reuniões. Eu participo de muitas reuniões, né? Eu ficava muito quieto. Hoje em dia eu sou um cara que realmente eu interajo e o que eu tinha era justamente vergonha de falar. Hoje eu não tenho mais. E eu comecei a me destacar muito realmente depois disso, porque as pessoas começam a notar você realmente. Uhum. Às vezes você está em reunião, eu participo, ainda mais agora, né, com essa questão da pandemia, que é essa questão de reunião online, e aí eu participo de reuniões com 60, 70, 80 pessoas, e as pessoas ali que são chaves na reunião já conhecem o Theo. Tá vendo? Isso é legal, né? É, exatamente. Eu não sou só mais um ali na telinha ali, vamos dizer assim, entre aspas. Isso faz toda a diferença. E como é que a gente pode gerar valor para uma pessoa quando a gente não sabe, né, o que a gente pode fazer? É justamente agregando, ajudando, servindo, sendo interessante. A gente precisa ser interessante, esse é o ponto-chave. Ser interessante sem ser interesseiro. Apesar de que, mais uma coisa que me tocou muito no livro do Thiago Brunet é que você para pensar no mundo real mesmo, né, como ele fala, tudo na vida tem interesse. A gente, por mais que a gente fale, não sou interesseiro e tal, todo mundo tem interesse em tudo. Mas a gente precisa se tornar mais interessante do que interesseiro, na verdade é essa. Isso mesmo. E servir sempre, né? A palavra já diz, né? Maior é o que serve. Exatamente. Outro ponto importante é que a gente precisa ter algo em comum. A gente precisa ter pontos em comum, né, com essas pessoas que a gente quer se conectar. E aí, nesse ponto, entra a questão da modelagem que a gente já vinha falando, né, no bate-papo anterior. A gente precisa entrar com a modelagem. Sim. Precisa começar a modelar essas pessoas. A gente não está aqui na Terra só para viver por viver. A gente está aqui por algo maior. A gente está aqui para poder aprender e, através desse aprendizado, a gente modelar e a gente compartilhar para que outras pessoas possam modelar a gente também. Não faz sentido hoje, e a Edna com certeza percebeu isso, né, pelo que ela tá indo aí para imersão, está buscando. Não faz sentido não fazer networking hoje em dia. Nunca vi, na verdade nunca fez, né? Desde a época aí da Bíblia, Jesus tinha um networking fenomenal. Verdade. Não faz sentido não fazer networking. Quem não tem networking dificilmente vai prosperar. E Jesus é um exemplo, né, Theo? Porque, assim, ele, com a forma dele simples de ser e de servir sempre, né? Exatamente. As pessoas buscavam ele. Então, né, se a gente vê por esse lado, né, você vai estar ali servindo a pessoa em alguma coisa, as pessoas vão acabar te buscando, né, vão se conectar a você e tudo mais. Isso aí.
E aí, essa questão de servir, a gente precisa ter muito cuidado, não criar muitas expectativas, né? Em relação às pessoas com quem a gente se conecta, com quem a gente ajuda, porque o ser humano às vezes não, muitas vezes, né? O ser humano tem que tomar atitudes que a gente não espera e às vezes isso pode afetar a gente negativamente. Então a gente precisa não gerar muita expectativa, não criar muita expectativa nas pessoas para que a gente justamente não fique mal caso isso aconteça. E você cria uma expectativa muito grande e não é aquilo que você esperava e você acaba se frustrando, mas se você já tivesse preparado, você não ficaria tão mal. Sim. Quando a pessoa ofende a gente, não necessariamente essa pessoa quer fazer mal pra gente. Na maioria das vezes, quando uma pessoa ofende você, ela não quer te fazer mal efetivamente, mas ela quer você deixar tão mal, é um problema dela. Ela quer deixar você tão mal para você viver exatamente como ela está se sentindo. O ser humano é egoísta a esse ponto. E quando você entende que o problema não é com você, é com a outra pessoa, você descobre que não tem sentido você ficar se sentindo mal para isso e você consegue simplesmente deixar isso de lado e seguir a sua vida. E até o exemplo que a gente deu, Theo, de que a gente era nervoso no trânsito, exatamente. Um exemplo, né? Porque assim, o problema estava comigo e não era com as pessoas que estavam andando ali na minha frente. Verdade. E aí, mesmo que inconscientemente, a gente queria deixar aquela pessoa também, né? Isso, né? Verdade. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes. Às vezes o problema está com a gente antes, né, de estar lá com a outra pessoa que a gente acha. Verdade. E aí tem gente que tem dificuldade. Tem algumas pessoas que têm dificuldade, têm vergonha, né, de fazer networking, vergonha de procurar outras pessoas, vergonha de contactar pessoas. Como é que a gente pode lidar com isso? Muitas vezes isso pode ser um tipo de bloqueio que tem com a gente desde a infância. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu ouvia muito isso dos meus pais, que para não falar com um estranho. Sim. Acho que é bem normal. Não fala com estranho porque é perigoso. Eu falava isso para minha filha o tempo todo. Eu já mudei. Eu também consegui mudar e ainda as minhas na fase boa, né, de mudança. Sim. Mas realmente faz sentido, porque isso inconscientemente pode bloquear a gente pela vida inteira, porque você fica com medo de falar com as pessoas achando que todo mundo é perigoso. E não é assim, né, cara? Não é assim. A questão do perigo envolve até pessoas que você já conheça. Às vezes a pessoa que você já conhece é uma pessoa perigosa ali para você. Pode acontecer. E às vezes a pessoa que você não conhece é a pessoa justamente que você precisava para poder fazer a ponte que a gente falou, né? Para te levar para outro lugar que você precisa. Para ser a rampa na tua vida. E às vezes o medo você não faz a conexão com essa pessoa. Então eu preciso tirar, eu preciso cuidar, tratar esse bloqueio. E olha só, eu estou pensando aqui, né, como é necessário mesmo essas conexões. Eu não sei se semana passada eu falei para vocês como que eu estou indo, né, para essa imersão. Não. Foi a Gabriela lá do outro grupo, né? Do grupo do IP, que você acha que faz parte lá do mesmo, do IP. Aí ela perguntando lá, né, se alguém ia estar em Alphaville. Você comentou, sim. No dia, eu comentei, né? Então, aí, através dela, né, que quando eu falei para ela, né, não estou em Alphaville, mas estou do lado, né, se quiser a gente pode marcar um café, ou vem até aqui comer uma tapioca, né? Aí ela disse, então é que vai ter a imersão da Ana e tal, dá uma olhada lá, não sei o quê. Aí já fui, entrei e olhei, aí eu vi que era baratinho, né, dava para mim, eu falei, opa, vou para lá, porque ali eu vou ter outras conexões, né? E é muito bom. Então, através da ponte, que é a Gabriela, né? Isso aí. Eu vou fazer essa imersão. Muito bacana. Muito legal mesmo. É exatamente, cara, resume bem o que a gente está falando, né? E talvez a gente, às vezes, pode se perguntar por que tantas pessoas desistem, por que talvez já tenha passado pela cabeça de vocês, caraca, o que eu estou fazendo, vou parar, na minha já passou, mas por que as pessoas desistem? Você já parou para pensar que o fundamento da vida já começa assim,
né? Quantos espermatozoides brigam para que no caminho ali, na maioria das vezes, apenas um, né, ou dois cheguem lá, né, a fecundar. O pódio não é para todos, o pódio não é para todo mundo. Mas quem chega, não chega por acaso. Requer investimento, requer treino e requer persistência. Todo campeão, se você for parar, toda pessoa de sucesso, se você parar para pensar, para ver a história dessa pessoa, não foi por acaso que ela chegou lá. Joel J, você viu não sei se você viu a live dele, acho que foi a live dele com o Pablo, se não me engano. Que ele mencionou que ele, assim, insistentemente, né, o treinador dele, né, que fez isso, treinar todo dia, incessantemente, até conseguir o pódio. Exatamente. Né? Então, você tem que buscar ali diariamente, né, aquele treino. É isso aí. Persistência. Tem que ter. E outra coisa que pode atrapalhar demais a questão do networking é justamente a necessidade de aprovação. A gente comentou já também. A necessidade de aprovação atrapalha muita gente, na verdade. E isso fez muito sentido para mim também, cara. A primeira vez que eu vi isso foi com o Pablo também. E essa questão da necessidade de aprovação, de você ficar pensando o que os outros vão achar ou deixar de falar, vão falar ou deixar de falar sobre as tuas ações, o que você faz. Cara, quando eu parei com isso, nossa, assim, a minha vida deu um salto, literalmente, não só na minha vida pessoal como profissional, que foi aí que eu comecei a justamente fazer perguntas, né, que a gente falou, comecei a me destacar em reuniões, que antes eu ficava pensando, caraca, se eu falar isso, o que as pessoas vão achar? As pessoas não têm que achar, quem tem que achar é você. Hoje eu me divirto mais com as minhas filhas por causa disso, porque antes eu tinha, às vezes, minha filha, a menorzinha principalmente, às vezes está no shopping, aí quer fazer aquelas coisas de criança mesmo, quer ficar fazendo passinho, dancinha, alguma coisa, eu ficava olhando para um lado para o outro, caraca, vergonha de fazer. Hoje eu com a minha filha eu me divirto no shopping, não tô nem aí para quem tá falando, quem tá olhando, quem não tá. Sabe, eu já parquinho, me jogo no chão com elas no parquinho, eu não tô nem aí, cara. Hoje eu sou muito mais leve, muito mais feliz com isso. Engraçado que essa parte, para mim, sempre foi tranquila. Eu nunca tive vergonha, sabia? Bastante. Não, querer saber a opinião do outro, o que ele está achando da minha atitude, isso eu não tinha, não. Minhas irmãs, meu Deus, elas me deixavam brava por causa disso. Né? Elas queriam sempre estar ali, tudo certinho, bonitinha, arrumadinha. Eu falava, para com isso, tem que ficar bem, se sentir à vontade de você, tá gostando de você, né? E não querer ficar bem pelos outros, pelo que a outra pessoa vai achar. Elas sempre deram muita importância para isso. Eu já não, eu sempre fui meio esculachada. Olha, eu passei a viver bem melhor depois que eu mudei assim. É bom, né? Muito mesmo. Livre? Exatamente, essa é a palavra que eu estava buscando, liberdade. Liberdade. Tem liberdade. Muito bom. E o bom dessa questão do networking justamente é você modelar as pessoas. É você modelar, adaptar a tua realidade e crescer. Nosso relacionamento com Deus também é networking. A gente falou de Jesus. Você já imaginou se todos modelassem Jesus? Nossa, o mundo era perfeito, né? E a gente eu já ouvi pessoas falando sobre isso, e se você o Thiago Nigro falou isso uma vez numa live. Foi num desafio que o Thiago Nigro fez sobre Salomão, a passagem de Salomão da Bíblia. Foram 31 dias falando sobre Salomão. E a Bíblia, a gente para às vezes para ler muitos livros de mindset, e se você parar para ler a Bíblia, não de uma forma ligada só à religião, mas a Bíblia é o melhor livro de mindset que existe na história, que existe disponível. Eu descobri isso Tudo também. que tem nos livros de mindset estão na Bíblia. Verdade. Só que colocado de forma diferente. E realmente é um livro maravilhoso. E Provérbios é sensacional, nossa.
Eu leio ele todo dia e é engraçado porque, assim, às vezes você lê um capítulo, depois você volta a ler de novo, você descobre mais coisas ali nele. Sempre tem uma Esse mensagem diferente. é impressionante, né? Verdade. Marcos, fala um pouquinho, Marcos. Não, espera daí, terminar O as Marco fica orientações. aguardando pro final. Afinal, ele começa a descarregar tudo. É verdade. As orientações, né? Tem que ouvir o mestre. Mexe, quem dera. Mexe de ninguém, não. Tem as orientações aí da live, né? Segunda-feira que você assiste? É. Toda segunda. E aí fico ruminando aí durante a semana. Pois é, já concluiu as orientações? Não, ainda não. Ele tá acabando. Pois conclui que a técnica quer ir embora. Deixa eu ver aqui, são... Tá. 10 minutinhos. Eu preciso estar vendo. Eu estou na dúvida que se é 8 ou se é 9. Temos 10 minutinhos. E aí, assim, anota uma coisa sobre quem tem bom networking, sobre ter um bom networking. Quem tem um bom networking, eu achei interessantíssimo isso que ele falou também, porque quem tem um bom networking não paga ingresso. Quem tem bom networking é convidado para o camarim. E quando você passa a ter um networking gigantesco, você passa a receber as pessoas no seu camarim. Isso não é para qualquer pessoa. Isso só é possível quando você deixa de ser qualquer um, porque qualquer um não resolve o problema de ninguém, não ajuda ninguém. Tem que ter conhecimento, gerar credibilidade, autoridade, tem essas coisas tudo, né? E aí a gente consegue o grande segredo, que é o acesso. O segredo do networking é o acesso. E aí quando a gente falando sobre essa questão de justamente de ter esse networking melhor, quando a gente se depara com pessoas que a gente acha que são mais relevantes que nós, o que a gente precisa fazer? Às vezes pega uma pessoa e fala, caraca, esse cara, jamais eu vou chegar nesse patamar, jamais eu vou chegar no nível dessa pessoa. A gente precisa parar com isso. A gente precisa pegar e imaginar que dentro da cabeça dessas pessoas tem exatamente a mesma coisa que tem dentro da nossa cabeça. E se essa pessoa fez, eu também consigo fazer, vocês também conseguem fazer. Se uma pessoa fez, a gente consegue fazer. Deus deu a mesma disponibilidade para todo mundo. Independente de... é difícil. Cara, eu até entendo a questão da dificuldade, às vezes, financeira. Mas não é... A gente não pode usar como desculpa para ficar parado. Não pode usar como desculpa para não evoluir, porque só depende de nós. Depende de cada um aonde quer chegar e como está fazendo para chegar. Pode até ser que demore mais do que uma outra pessoa demorou, leve mais tempo para chegar onde a pessoa chegou, mas todos podem chegar. Basta querer. E tem uma coisa interessante aí, né, Theo? Às vezes a gente fica ali querendo buscar a perfeição. Você acha que você nunca está pronto. Exatamente. E a gente erra nisso, né? Que assim, a gente não tem que esperar ficar pronto. A gente já tem que fazer um treinamento ali para ficar bom. Né? Porque é fazendo que você vai acabar chegando no ponto ideal. É melhor o feito do que o perfeito, né? Exatamente. Essa frase aí, ela cai muito bem. Perfeito. E aí, Marcão, a bola quicou para você agora. Esse negócio aí que a Aina falou é exatamente o perfeccionismo, né? Que eu ainda sou vítima disso aí, né? É uma coisa muito difícil. Você tem que fazer, corrigir e melhorar, né? E corrigindo, fazendo, tem que fazer. É a tal do aprender, né? A prática. Você não praticar o que você está tendo conhecimento e para poder fazer, vai praticando, que é o fazer, né? E corrigir é fazer as adaptações que você tem que fazer. E melhorar no aplicar, no aprender, você está fazendo, a gente está fazendo essas correções, né? Está adaptando, está melhorando de qualquer forma, né?
como eu participei de uma construção de uma máquina, eu era mais o executor, mas eu tinha detalhes que eu tinha que saber da máquina. E eu ficava imaginando aquela máquina funcionando. Isso aí, eu já estava lá no final, mas eu tinha que estar testando as peças que eu ia fabricar da máquina. E eu tinha um projeto, mas um projeto, ele não nenhum projeto é 100%, né? Até não ter sido criado o protótipo, né? E a gente tem que, esse protótipo, a gente tem que estar pelejando nele direto. O aprendizado é o protótipo que você está fazendo. Aí vai corrigindo as peças, vai melhorando a peça, vai tendo outro jeito de fabricar a peça. E é desse jeito. Falando em network, eu não sabia nem o que era isso há 40 anos atrás, né? Aí o pessoal chegava para mim e falava: rapaz, tu conhece, tu sabe como é que é isso aqui? Como é que resolve isso aqui? Aí eu disse: pai, eu vou me informar disso aí. Aí tem até o Expedito Parente, foi aquele cara que criou a máquina do biodiesel, né? Eu não conheci, conheço o irmão dele e outras pessoas, mas ele criou essa máquina do biodiesel, né? Fizeram um monte de projeto por aí afora para plantar fazer essas culturas que tirem óleo, né? Extraem óleo para substituir o petróleo, né? E ele sempre falava isso, eu achava engraçado. Tinha um tio que era muito amigo dele e sempre dizia que o cara, rapaz, não sei o que, o jogo fulano de tal, assim, assim. Ele ficava só olhando, escutando. Esse rapaz, você não dá nenhuma opinião a respeito disso, não. Esse rapaz, me dê 10 dias que eu vou estudar isso aí. Na próxima vez a gente conversa sobre futebol. Eu não sei de nada de futebol, então é a mesma coisa, né? Aí o pessoal chegava muitas vezes para mim: rapaz, como é que resolve isso aqui? Aí eu digo: rapaz, eu não sei, mas vou me informar. E aí uma vez eu escutei, muitos anos atrás, aí dizer que tem uma pessoa que ela se chama, antigamente se chamava o mais um. O mais um é exatamente aquele cara que fica fazendo as pontes. Um negócio que eu vim assim, ligar há pouco tempo, né? Você faz a ponte, rapaz, isso ali faz como? Aí você diz: não, fulano de tal sabe fazer isso aí. Mas como é que eu chego até ele? Não, vou lhe ensinar, vou dar o número dele. Aí dava o número da pessoa para a pessoa ir lá e discutir com ela como é que resolvia a peça. Teve uma vez um torneiro mecânico e ele tinha uma criatividade muito grande, né? Ele sempre ficava de fazer a peça, ele ficava pensando como era o jeito melhor de fazer. Aí chegou um cara que já tinha andado nas oficinas daqui de Fortaleza, todo canto aqui, no Ceará todinho. Mas como é que pode fazer essa peça? Uma peça era uma rosca interna com três roscas. E era indo mais à esquerda. Você fazer rosca à esquerda já é bem difícil. Ainda mais 3 internas à esquerda. Aí eu doido, ninguém soube fazer, né? Era uma peça da Petrobras, de uma plataforma. Aí ele disse assim: rapaz, quem foi que fez essa peça? Aí o cara disse: rapaz, foi uma pessoa que fez, foi um homem. Ele disse: se foi um homem que fez, eu também sei fazer. Pronto, aí matou, aí o cara ficou: mas rapaz, eu já fui nas oficinas todinhas do estado, ninguém sabe fazer essa peça. Fui na Refesa, fui na oficina fulano de tal, e saiu dizendo o nome das oficinas todinho, né? Aí depois deixa aqui que eu vou fazer. O cara fez a peça, macho. Rapaz, impressionante. Ele disse que na época ele passou mais tempo fazendo a gente chama de ajudantes, né? São outras peças que a gente faz para ajudar a fazer a outra. Então, isso aí eu fiz muito também. Então, ele ficava desenvolvendo essas peças antes. Quando ele foi fazer a peça, não levava 2 horas para fazer. Mas para fazer essas outras peças, ele levava semanas. Era do cara que tinha no navio, comprou um compressor muito grande e esse compressor foi encomendado às pressas e a pessoa não sabia como ele funcionava direito e não tinha manual. E o cara
O cara não chama o fabricante que fez, o fabricante não deu certo. Chama o mecânico que é o melhor mecânico em compressor do país, não resolveu. Não, chama o fulano de tal para fazer que ele vai resolver isso. Aí ele foi lá e passou um dia só escutando a máquina. Aí no outro dia, ele escutou bem a máquina e começou a decifrar o barulho que ela fazia. Aí ele foi lá, pegou uma chavezinha, sei lá, uma chave 14, né, que é 916, aí deu meia volta em um parafuso que tinha, e ele já tinha identificado que ele tinha que ser mais apertado meia volta. Aí pronto, acabou o barulho. Acabou a história do cara. Aí quanto é que ele mandou a conta, né? Mande a conta, não sei o quê. Aí ele não, para coxar o parafuso é R$1. Não, para fazer, eu ficar escutando tantos reais. Aí disse, mas como é que você vai cobrar R$1.000 por causa de acochar um parafuso? Então, esses outros R$999 é exatamente pelo conhecimento que eu tenho. Não é aquela coisinha de acochar um parafuso. Como é que ele descobriu que acocha um parafuso, né? Então, esse mais um é exatamente essa parte do network, é a ligação, né? Que faz, contorna as outras. Esse mais um, ele envolve, eu acho que, quase todas as peças do network. Porque você não fica na dependência de estar contornando, de estar estudando para fazer aquilo, de estar... É impressionante como ele desenrola as coisas, né? Esse mais um. Então, essa história desse network, eu nem sabia o nome, que era exatamente esse mais um, que era uma das partes. Era um cara que fazia muito isso e todo mundo na cidade o procurava para ele resolver um problema que alguém tivesse. Então, ele, devido a esse conhecimento que ele tinha, que era muito grande sobre muitos assuntos, ele não resolvia o problema, mas ele indicava quem podia resolver. Era a ponte. Era exatamente a ponte, e é o que contorna, é ponte, tudo que você imaginar, esse mais um é o Coringa, né? Coringa da história, mas é muito interessante, tem muita coisa. A Edna já guardou as coisas. Não, eu estou aqui vendo um caderno, preciso levar um caderninho aqui, não sei se eu vou... Não atrapalhar a Edna não, senão ela se perde lá na imersão dela. Vou me exercitar ainda dá tempo. Eu estava achando que era às 8, mas é às 9. Ah, é às 9? Ah, então tá bom. Mas ela está toda camuflada também, de roupa de... Está preparada para a guerra. Esse aqui ela está para a guerra todo dia, viu, Marcos? Esse friozinho que está aqui, não dá para correr sem blusa. Mas, falar nisso, em julho eu estarei de férias, e aí, dependendo como é que vai estar essa questão da pandemia aí, eu vou para São Paulo, vou lá visitar minha irmã, meu afilhado lá. Vai comer tapioca lá na área. Vou comer a tapioca aí em Barueri. Mesmo, será um prazer receber você, sua família. A gente vai mesmo, a gente vai te falando. Marcos, não sei quando ele vai tomar coragem, né? Parece que ele vive ali camufladinho ali no cantinho dele, não quer nem fazer network com ninguém. Não, mas eu faço com o pessoal que eu escuto todo dia, né? Eu escuto várias pessoas todo dia pela internet. Então, mas ele só escuta, tá vendo, Theo? Tá vendo? Você tem que começar a falar, cara. Eu escuto e quando tem alguém para falar, eu falo. Marcos, você tem coisas maravilhosas para mostrar um monte de gente. E não estou guardando isso aí para você, não. Eu estou achando que seu propósito está aí dentro, viu? Por aí, né? Vou já descobrir. Eu estava achando interessante o negócio do mapa. Que um mapa, um bom mapa, é onde ele é o que dá opções a gente a estar fazendo uma coisa, você ter a opção de procurar outro caminho para ir para o seu objetivo, né? Exatamente. A história de um bom mapa. Então, essa história de opção, eu sempre tive opções. E por isso é que eu, às vezes, fico fazendo várias, como eu já falei algumas vezes, até já falou hoje, vários cursos, né? E esses mapas, essas opções que tem nos mapas que são muito importantes. Você está fazendo uma coisa ali e aquele negócio começa... Ela não tem escala. Não tem escala. Então, como não tem escala, a gente fica preso só em a gente produzir. No caso,
A Edna. A Edna, ela tem a limitação de ela produzir quantas tapiocas por dia, né? Por hora, por minuto. Ela para naquilo. Ela não pode passar daquilo. Isso aí é a falta de escala. Ela só vai ter escala como se o trabalho dela for feito essa parte de divulgação, lançamento do produto que ela queira divulgar mais, e esse produto ela fazer franquia. Exato, é meu sonho. Olha aí, viu? Eu bater. Isso é muito. Então, essa. Interessante, Marcos, você está falando isso. A história exatamente da escala. A gente não consegue produzir uma coisa, nem que você faça 24 horas por dia. Você não faz. Então, tem que organizar essa história da franquia, ver o que é que ela tem de bom de fazer, pegar uma franquia boa que já existe, uma franquia que é bem um McDonald's desse, e estudar como é que é os processos que eles usam para escolher um franqueado, né? E começar a fazer eu estou fazendo agora a história do mais um, né? Você fazer exatamente levar a pessoa de encontro àquela o network lá para você desenrolar aquilo. Isso mesmo. Ficar parado, só trabalhando para os outros e não tem ninguém trabalhando para você. Exato. Então, é uma situação boa que a gente faz quando a gente encontra os mapas, né? A gente encontra as opções no caso, de produzir em escala grande. Mas vamos continuar aí, que não sei se o Theo já terminou, já. Mas só voltando aí um pouquinho, né? Eu tenho ainda 2 minutinhos. Ontem mesmo, viu, Marcos, essa questão aí de eu ser limitada, né? Eu tenho ali a quantidade que eu consigo fazer. Eu conversei com a minha filha ontem sobre isso. Eu falei, nós temos, né, que fazer de tal forma que eu possa colocar ali uma pessoa para estar fazendo a tapioca, outro para estar atendendo, e a gente, né, ficar livre. Fazer a linha de produção. Isso, e a gente ficar livre para poder fazer a divulgação e ampliar, né, crescer. Porque se a gente continuar fazendo do modo que a gente faz hoje, nós vamos ficar aqui, desse jeitinho, pequenininha. E até o teu espaço físico vai ficar limitado, porque você não pode ter 10 pessoas fazendo aquele mesmo trabalho ao mesmo tempo que tem espaço físico. Exatamente. Você tem que passar para frente para outras... eu gosto muito de obra, né? E, no caso, a obra, esse negócio do perfeccionismo, eu não saio de uma obra para ir para outra obra que eu tenha, se eu tiver 2 obras. Porque aquilo vai me atrapalhar o acompanhamento da obra. Isso aí a gente não pode fazer. A gente tem que delegar e acreditar que aquilo vai ser feito e ficar só monitorando. Vai num canto, vai no outro canto, vai no outro canto. Isso aí virar uma coisa maior. Mas em relação à escala, Edna, não tem como uma franquia. Porque você se liberta de registrar pessoas, você comprar milhares de utensílios para a fabricação, organizar a linha de produção, né, que tem que ser ágil. Isso aí é o layout da sequência de produção. Então, essas coisas tudo tem que ser bem organizada para você não fazer isso tudo. Se fizer isso tudo, você pode fazer o seu protótipo, que é exatamente ter essa linha de produção em uma escala menor. Exato. E depois partir para divulgar isso aí e lançar o produto no mercado. Aí. E se você não busca o crescimento, o risco que tem maior do que a Edna falou, de você ficar parado ali, né, pequenininho, é de você ser engolido por outro, né? Exatamente. E vai fazer justamente o que você precisa fazer e vai engolir. E eu já fiz o meu treino, né? Nesses 6 anos que eu tenho aqui de empresa aberta, eu já treinei, então eu estou bem treinada, eu já sou capaz de passar para outras pessoas fazerem. Isso é muito importante. Mas aí você tem que treinar a parte da administração também, né? Não é só fabricar, né? Então, hoje está tudo em cima de mim, Marcos. Eu sou tudo na empresa. Aí não fica difícil. Então é difícil, né?
fazer compra, Tudo. ver o ponto que está para... Eu trabalhei, quer dizer, eu trabalhei indiretamente, mas a minha mãe toda a vida, para criar a gente fez doce de caju, né? Então, doces rodaram o mundo todo. E esse doce chegou nas mãos de um grande produtor de castanha, de caju, né? O Jaime Aquino, ele tinha 100 milhões de hectares plantados de cajueiro. Vocês têm ideia do que é 100 milhões de hectares? Meu Deus. É hectare demais. Aqui no Ceará ele tinha fazenda de 10 mil, centenas de hectares, 100 mil hectares. 100 mil hectares que ele tinha era ele tinha no Piauí e Ceará. Uma fábrica. Ele tinha avião, tinha helicóptero. E ele pelejou para descobrir a receita desse doce caju, mas nunca conseguiu. Botou especialista lá para fazer, nunca fizeram um doce igual a minha mãe fazia. Que a minha mãe já aprendeu da sogra dela, que era ela que ensinou. E a minha mãe passou para a nora dela e a minha nora passou para minha sobrinha já. Então, essa receita que e eu tentava melhorar desde pequeno, eu não sei que idade eu comecei a trabalhar descascando doce de caju. E eu ia melhorando as coisinhas. Por exemplo, a gente furava o caju com um palito de coqueiro, né? Era o que a minha avó tinha ensinado. E aí mas isso aqui, mãe, é muito demorado, como é que a gente vai fazer isso para demorar? Um furinho de cada vez, eu não gostava de furar, e o palito era muito grande, atravessava, furava a mão da gente. Aí eu ficava pensando, eu vou botar 2 palitos, aí botava 2 palitos também, aí rapaz, um garfo, aí pronto, esse garfo pegou e só se fazia com o garfo, que era ligeirinho, se furava o caju todo. Mas essa história da fabricação é muito importante. Quando a gente está dentro desse processo é que a gente começa a ver as opções, né? E essas opções é que estão dentro do mapa para a gente crescer. Mas é isso, meus amigos. Muito bom. Hoje É isso aí, gente. Estourou aqui para mim, tá? Tô indo lá. Acabamos também aqui. Leva umas tapioquinhas para você fazer já a divulgação lá. Tem não feito? Hein? Levar, não vou dizer que eu vou levar, não, mas eu vou fazer minha divulgação. O encontro que eu participei em Alphaville lá, teve gente levando docinho lá. Vale a pena. Levar umas tortinhas lá, o pessoal fez divulgação lá. É que a tapioca, ela para deixar para depois, ela não vai ficar tão murcha, né? Fica ruim. Ela vai dar uma murchadinha. Mas tem umas tapioquinhas, por exemplo, aqui a gente tem umas tapioquinhas que chamam tapioca doce. Uma tapioca, parece uma fécula, uma pequenininha, ela tem uns 5 centímetros de diâmetro, e ela é docinha, você come 10 assim, um piscar de olhos. Marco, manda essas receitas aí para mim, mano. Eu tô fazendo um curso aí já. Ela não toma muito espaço, no caso, se você fosse levar para divulgar o seu trabalho. Não, isso aqui é um tipo de tapioca que eu faço. A pessoa ia comer eu não conheço nenhuma pessoa que... Dá para fazer uma tapioca de caju aí já, com essa receita do Marco aí. Eu achei muito interessante. Nós vamos conversar depois sobre isso. Agora meu tempo está estourado, mas nós vamos conversar sobre isso. Esse industrial, ele fez carne de caju. Ele ligava às vezes para mim e dizia assim: Marcos, vem aqui para a gente almoçar junto, você comer uma carne tal, fulano tal. Aí eu ia lá e comia a carne lá com ele, né? Aí você viu no meu network, onde chegou, lá em cima de um fabricante que tinha 100 milhões de hectares de cajueiro plantado. Não era de terra, não é de cajueiro plantado. E ele me ligava e disse: hoje quero que você venha aqui sem falta, não sei o quê, não quero nem saber onde é que você está. Aí eu ia. Aí ele disse: não, você vai levar uns hambúrgueres de carne de caju que a gente inventou aqui. Aí ele disse: mas você tem que tomar com um guaraná da Indaiá. É muito engraçado, seu Jaime. É isso aí, meus amigos. Foi bom dia para vocês. Deus abençoe. Amém. Também, gente. Um ótimo dia. Vamos para a próxima. Tchau, gente. Abraço. Obrigado. Tchau, com Deus. Nas crianças. Valeu.